Queridos, eu tenho uma breve, mas brevíssima reflexão para que a gente possa pensar hoje sobre uma palavra específica para as mães. Primeiro quero dizer que as mães são muito preciosas, são muito amadas, e todas vocês que vieram hoje aqui, nós queremos que vocês se sintam de fato amadas. A mensagem de hoje, ela tem por título Não Desista. E por que ela tem esse título, Não Desista? Porque ao longo da nossa caminhada, quando a gente começa a olhar as nossas debilidades, os nossos problemas, a tendência é querer desistir. A desistência é o que faz com que muitas pessoas que tinham um grande propósito, elas nunca alcancem esse propósito. Talvez existam sonhos hoje aqui dentro do seu coração que não se cumpra, mas não é porque Deus não tem um projeto para você, é porque você desistiu no meio do caminho. E nós queremos dizer a você hoje, não desista, porque o seu papel é fundamental. Quando eu penso sobre mãe, eu penso sobre a seguinte analogia: uma mãe, ela é tal como uma coluna numa casa, isso é, ela sustenta todas as coisas, mas ela é também como uma coluna em um lar. Veja, um prédio precisa de coluna de cimento, mas uma família precisa de pessoas, de organismo. E a mulher, ela tem um papel fundamental como coluna. Sem as mulheres, sem as mães, primeiro nós não teríamos condições de vir à vida. Então quando Deus fez a mulher, criou a mulher, Ele criou de uma forma muito perfeita, de uma forma maravilhosa, até porque o coração de Deus não é só paterno, o coração de Deus também é materno. Ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele, isso é, as mulheres, elas têm características de Deus específicas, e os homens têm características de Deus específicas. Não desista, não desista quando olhar para você e ver que você está vivendo um momento difícil e conturbado. Não desista quando você olhar para a sua situação e ver que não tem condições. Não desista, eu quero te mostrar por que nessa noite, por que você não deve desistir. Eu sei que as mulheres, elas passam por fases, os homens também passam, mas que as mulheres passam mais. E talvez um dia sim, um dia não, mas toda vez no mês existe um momento em que a mulher olha para si e ela diz: cara, eu estou muito gorda, ou eu estou muito magra, ou eu estou muito feia, meu cabelo está ruim, não tem batom que dê certo. É o dia em que ela está em crise consigo mesma. Por isso que eu falei, um dia sim, um dia não. Ela está em crise consigo mesma. Qualquer uma, por mais bonita que seja, vai olhar no espelho e vai ter a tendência de ver a debilidade, não vai ver o que é bom, não vai ver o positivo. A verdade é que nós somos julgados muitas vezes, a verdade é que nós somos acusados muitas vezes, caluniados muitas vezes, e isso vem como peso sobre as nossas vidas. Quantas pessoas, quantas mulheres hoje vivem tentando apagar uma imagem, uma ferida que foi gerada no passado, porque foi molestada, abusada, seja emocionalmente, verbalmente ou fisicamente, porque foi lesada lá atrás. De repente um homem fez uma promessa e não cumpriu: vamos casar e eu vou levar você para tal lugar, e isso nunca aconteceu. Ou aquele amado maravilhoso que fez aquela promessa e casou e ainda também não aconteceu, mas vai acontecer. Nós já estamos profetizando com você. A grande verdade é que nós passamos por momentos difíceis, e em momentos difíceis a tendência é olhar para nós e dizer: a culpa é minha, eu não valho nada, eu não consigo, eu não presto. Mas eu quero dizer para você, assim como uma casa precisa de coluna e uma família precisa de coluna, o reino de Deus precisa das mulheres. O mover de avivamento pentecostal não começou por homens, começou por mulheres. Na Rua Azusa, as mulheres se reuniram para começar a orar e convidaram um homem chamado William Seymour. E esse homem veio e, em conjunto com as mulheres, começaram a orar e Deus rompeu. As mulheres têm um papel fundamental na sociedade, na família e na igreja de Cristo, no reino de Deus. Por isso eu quero dizer para você: não desista, porque nós sabemos que não somos perfeitos. Sabemos que temos crises emocionais, existenciais, crises de etapas, de estações por conta da idade,
crises quando tem filho, crises quando não tem filho, crises quando tem dinheiro, crises quando não tem dinheiro. As crises vêm e a tendência é a gente olhar para a crise e desistir daquilo que Deus está querendo gerar em nós. Hoje eu quero trazer para você uma palavra de uma mulher que pensou em desistir e que tinha de tudo para desistir na vida. Uma mulher que tinha debilidades aparentes, debilidades físicas. O nome dela é Lia. A história é entre ela, a sua irmã Raquel e o seu esposo, chamado Jacó. E Lia, se você puder acompanhar comigo em Gênesis capítulo 29, 16 a 18. Abre aí comigo. Gênesis 29, do 16 ao 18. Vai dizer assim: ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos fracos. Quando fala de fracos, ele fala de Lia era estrábica. O olho dela era fraco, por quê? Porque quando é fraco ele não consegue se segurar aqui no meio, então ele desce aqui para o meio, ó. Então você conhece pessoas assim, ela não consegue ter uma visão clara. Mas também Lia tinha um problema nos braços, os braços dela eram fracos, ela deveria ter uma debilidade, o braço ser talvez um pouco atrofiado. Mas aqui fala que Raquel era bonita e atraente. E diz, como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Agora nós vamos descer para o versículo 31. No versículo 31 a palavra diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fala comigo, desprezada, concedeu-lhe filhos. Quem concedeu filhos a ela? Deus. Raquel, porém, era estéril. Vamos deixar por aí, eu quero contar para você rapidamente o que aconteceu. Labão era o pai dessas 2 meninas. Lia era a primeira filha, primogênita. O interessante é que naquela época, a primeira criança que tinha que nascer tinha que ser homem. O primogênito que ia tomar conta de tudo, o homem da herança. E na verdade não foi assim, veio uma mulher. A primeira decepção que essa jovem carrega nas costas é que ela não conseguiu suprir a expectativa dos seus pais, ou mais especificamente do seu pai. Talvez você se identifique com isso. Seu pai esperava o meninão do papai, e o meninão não veio, veio a meninona. E por causa do estigma, o pai olhou e disse: não está muito legal, não era para ser bem assim. Então Lia, ela já vem debaixo de uma grande pressão. A primeira pressão, ela já vinha com a expectativa frustrada da parte do pai. Segundo, não só isso, Lia tinha um problema na visão, ela era estrábica. Ela olhava e ela não conseguia enxergar direito, porque tinha um problema de visão, olhos fracos. E naquela época, as pessoas olhavam para ela, e olhavam para ela como uma deficiente. Então veja, já não supri a expectativa do meu pai. Segundo, não sou bonita o suficiente. As pessoas não olham para mim, eu não sou atraente. E aí vem uma irmã que nasce depois. E a irmã que nasce depois, a Bíblia diz que ela era extremamente bonita, extremamente atraente. Então nós temos aqui agora um conjunto de situações que oprimem a vida de uma mulher chamada Lia. E essa mulher foi crescendo nesse ambiente, da forma que a Bíblia nos mostra, havia uma hostilidade da parte da irmã. Eu não sei quantos de vocês têm irmãos, mas pensa numa coisa ruim, eu acho que é ter hostilidade em casa. Seu feio, eu sei o que você fez no verão passado, você não vale nada não, pensa que eu não conheço as tuas obras, eu conheço você sem maquiagem, tá? As pessoas aí fora, você bota uma máscara, mas eu conheço você como você é. Enfim, todo esse ambiente de tensão. Raquel tinha trunfos, e ela tinha autoridade de falar, porque ela era mulher bonita. Mas Lia era feia, se sentia rejeitada. O maior problema da rejeição não é o que o outro faz comigo, mas é o que eu faço comigo mesmo.
E Lia foi ouvindo e aceitando a rejeição, aceitando os insultos, aceitando as injúrias, e ela gerou uma imagem dela: eu sou uma decepção para os meus pais, eu sou uma pessoa que não atrai ninguém, nunca vou casar, e acima de tudo, eu não presto para nada, porque os meus braços são fracos, os meus olhos são fracos, e quem vai me querer? Quem vai se atrair por mim? Esse é o resultado da gente só receber palavras ou ingerências que não são verdade sobre nós. Esse, na verdade, é o trabalho do inimigo das nossas almas, o tempo todo dizendo: você não é, você não pode, você é feio, você é ridículo. E eu quero que você entenda, nesses momentos de crise, principalmente que as mulheres passam, às vezes elas nem precisam do diabo, os próprios hormônios dizem para ela: tá gordinha, hein, teu marido vai te deixar. Às vezes elas olham para si: viu tal pessoa, como é que está evoluindo no Instagram, você é burrinha mesmo, né? Olha, você não está fazendo nada da sua vida, você não tem filho não? Puxa, você deve ter algum problema. Então veja, nós vamos ouvindo essas coisas que o próprio diabo gera, e nós vamos acumulando dentro de nós, acumulando. Lembre, o maior problema da rejeição não é o que os outros fazem conosco, mas é o que a gente permite que a nossa própria mente faça com a gente. E muitos se colocam dentro de uma clausura. Se você é deficiente, mas você se vê como alguém autônomo, a tua deficiência não te para. Quantos exemplos de deficientes nós temos no nosso mundo, na nossa vida hoje, de pessoas que não têm um braço, ou não têm uma perna, ou não têm um olho, pessoas que têm debilidades. Mas a debilidade não define a sua identidade, a debilidade nem ela define uma limitação, a debilidade ela abre a porta para que você se torne extraordinário em uma área que as outras pessoas, com os membros que você tem, não conseguem. Tem homens que com uma mão só levanta peso que só um homem com duas mãos consegue levantar. Tem homens que sem pernas e sem braços conseguem ter mais influentes do que o homem mais bonito na face da terra. Veja, debilidade não é um problema, ela é um problema quando nós permitimos com que a mentira ou as inverdades do mundo se tornem verdades para nós. Quem disse que Lia era feia? Ela ouviu isso da irmã dela e provavelmente do pai. Talvez quando foi crescendo: meu Deus, tenha misericórdia, como que essa menina vai casar um dia? Olha os olhos dela, todo troncho, olha esses braços aqui, o marido não vai nem conseguir pegar ela, não vai nem conseguir segurar filhos. Mas quem disse que aquilo que o mundo fala sobre nós é a realidade? Você não é o que o mundo diz que você é o que Deus diz que você é. Eu quero só usar isso, eu creio que inclusive seja profético para você hoje à noite. As suas debilidades não são debilidades, são oportunidades de abrir janelas para que você entre no extraordinário. E o que é extraordinário? É porque se é fácil para ele tocar com duas mãos, eu já vi pessoas que tocam com queixo, vai colocar alguns timbres diferentes, mas ela vai tocar com o queixo, com a cabeça, com a orelha, com a língua, com o nariz. A debilidade dela a torna mais extraordinária do que o cara que estudou e tem duas mãos para tocar. Tem duas mãos é fácil, mas alguém tocar com o queixo, extraordinário. Eu sei que você tem debilidades. Eu sei que em algum momento da sua vida você decepcionou o seu pai ou a sua mãe. Eu sei que você pode se sentir uma decepção ou um peso para o seu marido, na sua casa, para os seus filhos. Talvez você não se sinta a melhor pessoa do mundo, mas eu quero dizer para você, não existe debilidade, existe oportunidades de se tornar extraordinário. Mude a visão sobre você, pegue a visão de Deus. Você é mais do que isso, você pode mais do que isso, você é mais, você é o que Deus diz que você é. Mas Lia pegou um caminho diferente. Ela aceitou as mentiras, ela aceitou a rejeição, e a Bíblia diz que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, Ele começou a conceder-lhe filhos, enquanto Raquel era estéril. E aqui começa essa história maravilhosa da ação de Deus na vida de uma mulher rejeitada.
na vida de uma mulher que tinha problemas e debilidades. Sabe de uma coisa? Deus não está procurando um rostinho bonito, Deus está procurando um coração fiel, disposto a obedecer. Deus não está procurando alguém que tenha todas as habilidades do mundo, Deus está procurando um coração que se deleite nele e diga: faça através de mim, porque nunca é sobre nós. Você nunca será bom o suficiente, nunca será o melhor pregador, nunca será o melhor palestrante, nunca será o maior escritor, nunca será o maior marido, a melhor esposa, nunca. Nós sempre seremos limitados. Sabe por quê? Porque é Deus em nós, é através do Espírito que está em nós, que nós nos tornamos extraordinários. É isso que Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite. A nossa talvez maior miséria, Deus revela a maior porção da glória dele. Jacó trabalha 7 anos para casar com essa mulher chamada Raquel, porque a mulher era lindíssima, igual a minha esposa, arrasava, lindíssima. E Jacó falou, obviamente, entre uma e outra: eu quero aquela não vai dar muito certo, não combina comigo, eu sou um cara jovem, eu quero aquela. E ele apontou para ela. E ele trabalhou 7 anos por aquela mulher. Só que o pai era natural que desse a primeira filha para casar. E Labão era um cara que tinha uma esperteza além do normal. Quando eu digo esperteza, o cara era enrolão mesmo, trapaceador. Jacó também não era flor que se cheirasse. Um trapaceador sempre encontra outro na frente, pior do que ele. E ele encontrou esse trapaceiro chamado Labão. E Labão, ao invés de cumprir o trato e entregar para Jacó a filha Raquel, a mais bonita, ele entrega Lia. Então ele manda Lia como um pacote de presente, isso é, com um véu. Falou: olha, toma aqui tua esposa, mas faz o seguinte, não tira o véu dela agora, só tira amanhã de manhã. E outra coisa, hein, não pode devolver mais. Promete? Não prometo. Então beleza, não devolve mais. Promete? Prometo. Levou a menina. Quando ele viu de manhã, não era Raquel, era Lia. Talvez mais uma decepção. Lia casou porque teve que ser empurrada. Imagina quantas vezes ela não pode ter ouvido o pai dizendo: o que eu vou fazer com essa menina? O que é que eu vou fazer com essa menina? Meu Deus, essa menina não dá certo, essa menina não estuda, essa menina não tem o 3º grau, essa menina não fez. O que é que eu vou fazer com essa menina? Pessoas tentando decidir a sua vida, pessoas tentando dizer o que é que vai acontecer com você. Deus tem um projeto para você antes do seu pai ter tido um projeto para você. Deus tem um projeto para você antes do seu pastor ter um projeto para você. E o projeto de Deus, ele é um projeto que sempre dará certo, porque o projeto dele já vem acompanhado com a bênção dele. Recebe essa em nome de Jesus. Tem um projeto para a sua vida, meu irmão. Tem um projeto para a sua vida, minha irmã. Tem um projeto para você, e será um futuro de esperança e um futuro glorioso. Será um futuro de glória. Essa mulher está deitada com um homem que a rejeita. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel, 14 anos de trabalho, estava pagando aí, era consequência das más escolhas dele ali atrás. É uma coisa que a gente tem que entender: anda certinho na vida, seja leal, fiel, valoroso, guarde os princípios, porque tudo na vida tem consequência, para o bom ou para o ruim. Quem semeia bondade vai colher bondade, mas quem semeia maldade, não te preocupa que uma hora chega. E Jacó estava colhendo. O problema aqui é Lia, que depois de mais 7 anos, total de 14, Jacó casa com a Raquel. E a Raquel, por ser mais bonita, que era implicante antes, agora ela veio com dose dupla de veneno. Raquel era bonita por fora, mas ela tinha um coração feio, escabroso. Por isso que a beleza, a formosura exterior, ela não quer falar muita coisa não. A boa aparência, ser a melhor pessoa do mundo, mais carismática, não quer dizer muita coisa. Atitudes. E Raquel tinha atitudes ruins para com a irmã dela. E que atitude ela tinha? Uma atitude de rejeição. E ela praticava injustiça contra a irmã. Imagina: olha, meu marido está contigo hoje. Naquele tempo não deveria, tá? Mas aconteceu de Jacó ter 2 mulheres.
não diga que o pastor está liberando, que agora já o pastor pregou lá, agora você não pode. Eu já falei de manhã que uma já não é fácil, duas você se arrebenta. Então não faça isso, não vá por esse caminho, não case duas vezes, fique só com uma aí. O que acontece é que Raquel começa a instigar Lia. E como que ela estava instigando Lia? Você só está com meu marido porque papai precisou fazer uma maracutaia, porque senão você não sairia de casa, você ia ficar para a titia. E ela fez atitudes como essa constantemente, até que no versículo 31 do capítulo 29, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, Deus deu-lhe filhos. O que era filhos naquela época? Filho era sinal da bênção de Deus sobre a pessoa. E aí a Bíblia ressalta, mas Raquel, porém, era estéril. O que era esterilidade? Em muitos casos era Deus fechou a madre por algum motivo. Ou a pessoa tem traumas internos e ela vive em função dos traumas, ou simplesmente tem algo que Deus quer resolver, enquanto não resolver, Deus deixou ela estéril. Deixa eu trazer para você que Deus é Deus, que quando vem injustiça, Ele vem com toda a força para resolver. Quando Deus vê um filho dele sendo atormentado, afligido, humilhado, Ele vem com toda força para ajudar. Quando Deus viu que Lia era desprezada, Ele começou a lhe abençoar. A questão toda é que Lia não soube lidar com a bênção, porque a mentalidade dela era: eu sou feia, eu sou imprestável, eu só casei porque o meu pai fez uma maracutaia para mim, o homem com quem eu casei não queria casar comigo, e quer saber, eu sou uma deficiente mesmo, eu não valho nada. E aí Deus fala para ela: mas eu estou te abençoando. Como que Deus abençoou? Abençoou com filhos, e abençoou com 4 filhos. 4 filhos era muita bênção. Então deixa eu te falar rapidinho o nome desses filhos. O primeiro filho que veio por causa da rejeição de Raquel. Tem uma verdade aqui, um segredo maravilhoso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, estão falando de você. Eu digo, glória a Deus, e que falem ainda mais. Sabe por quê? Porque se estiver falando injustamente, pode ter certeza, o meu Deus é um Deus que é justo. Então Ele usa o que estão fazendo contra mim, que é injustiça, para gerar mais justiça a meu favor. Isso é, Deus abençoa você enquanto os iníquos falam mal de você. Deus abençoa você enquanto os seus inimigos querem mal contra você. Então, enquanto você estiver no Senhor andando em fidelidade, que falem de você. E na vida é assim mesmo. As pessoas vão falar, o problema não é que elas falem ou não falem, o problema é o que eu aceito, o problema é a verdade que eu aplico na minha vida. Você é o que Deus diz que você é. Ah, se eu falasse para vocês as coisas que eu já ouvi, como não é sobre mim, é sobre você que é mãe, vamos falar sobre Lia, que é melhor, representa mais aqui. Lia teve o primeiro filho, no versículo 32 do capítulo 29. Então Lia começa a ter filhos, e o nome do seu filho primogênito era Ruben, e Ruben significa: agora ele vai me ver. Veja, essa mulher, ela pegou a dor, os traumas, as afrontas e as injustiças, e ela usou isso como uma ferramenta para ferir a irmã e para mostrar à irmã que ela era abençoada por Deus e a irmã não era. Qual o problema disso? É que muitas vezes nós usamos as mesmas armas que o diabo usa contra nós, para poder revertermos e atingir pessoas. Quando você faz isso, você também está semeando injustiça, e uma hora ou outra você vai pagar por aquilo. Então ela começou, ao invés de olhar por outra perspectiva, ela disse: eu vou colocar o nome de Ruben, porque agora o meu marido vai me ver. E a Bíblia diz que Jacó ainda tinha os olhos para Raquel, e Raquel continuou rejeitando Lia. Jacó não viu, não olhou para Lia, ele não deu atenção olhando para ela. Então aquele filho foi como qualquer coisa que aconteceu. Deus a abençoou pela segunda vez, porque ela continuou sendo justiçada. O segundo filho foi Simeão, no versículo 33. E no versículo 33 vai dizer que o nome de Simeão significa: finalmente serei ouvida. Você consegue ver
os traumas internos dessa mulher, rejeitada pelo pai, rejeitada pela irmã, rejeitada pelo marido e rejeitada pela sociedade, porque as pessoas olhavam para ela com pena. Ela queria ser vista. Depois ela disse: o meu próximo filho foi Simeão, que significa agora ele vai me ouvir. Ela queria ser ouvida. Mulher gosta de falar, e está tudo certo, pode falar à vontade, que quanto mais elas falam, mais suavizadas elas ficam. Se você não deixa a mulher falar, você vai ter um dragão dentro de casa. Então não faça isso, deixa ela falar. Quando ela fala assim, vamos conversar, sente, olhe nos olhos dela e diga: meu amor, eu quero te ouvir. E deixa ela falar à vontade, porque ela vai ficar leve com você, tá? É por aí mais ou menos. Já estou dando uma dica para você que é casado, para resolver alguns problemas internos. Quando ela disse: agora o meu marido vai me ouvir, ela estava revelando: eu preciso da atenção dele, não só me vendo, mas me ouvindo. Mas ainda assim o segundo filho não foi o objetivo alcançado para que ela fosse ouvida. Ela teve o terceiro filho, e o terceiro filho foi Levi. E com Levi ela diz assim: dessa vez ele se apegará a mim. E a Bíblia diz que Jacó continuou rejeitando Lia e amando mais Raquel. 3 gerações de filhos geradas. Ele não me vê, ele não me ouve, e ele não tem relacionamento comigo, ele não se apega a mim. Isso aqui eu quero mostrar para você, nesses 3 primeiros filhos apenas, que nós não podemos esperar do homem aquilo que só Deus pode fazer. O seu marido pode ser o homem mais maravilhoso do mundo, ou o pior homem do mundo. O seu filho pode ser o homem mais maravilhoso, ou o pior homem do mundo. Mas eu quero dizer para você, tem coisas que o homem nunca vai conseguir fazer ou dar a você. Você tem que buscar na fonte certa, e essa fonte é Jesus. O homem é limitado e ele não consegue te dar. Talvez o seu marido não lhe ouça, o seu filho não lhe ouça, mas você tem o Espírito Santo que te ouve o tempo todo. Lembre-se, você não é um acidente, você não é um defeito, você não é uma deficiência, você é uma coluna levantada numa geração para um propósito específico. E o diabo e a sociedade, os homens não lutam contra aquilo que é insignificante. Quanto mais você vê um levante contra a sua vida, é porque a sua vida tem um significado muito e muito grande. Porque tudo aquilo que é muito grande, é extraordinário, é alvo de olhos, de inveja, de ciúme, de maledicência. Então entenda quem você é quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver passando por adversidades. Não é sobre o que vem de fora, é sobre o que você permite se instalar dentro do seu coração. 3 filhos. Ela continuou não sendo vista, continuou não sendo ouvida, e continuou não tendo a intimidade com o marido como ela gostaria. Mas no 4º filho, uma chave virou. No versículo 34, ela tem um filho chamado Judá. E diz assim: dessa vez eu louvarei ao Senhor. É o versículo 34, né? 35, versículo 35. Ela está dizendo: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Chegou uma hora que essa mulher teve tanta pancada, foi tão rejeitada, e não importava o que ela fazia. Talvez ela se olhava na água, né? Porque não tinha espelho, e ela dizia: eu continuo sendo a mesma mulher de sempre. Deus me deu bênção, a minha irmã não está tendo filhos, eu sou próspera com filhos, mas eu continuo sendo rejeitada. De tanta pancada, ela aprendeu uma coisa: eu não posso e não devo esperar do homem aquilo que só Deus pode me dar. E sabe o que ela fez com esse filho chamado Judá? Ela começou a adorar a Deus, ela louvou, ela disse: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Isso é, dessa vez eu não vou perder a oportunidade do filho que Ele me deu, eu usar isso como uma ferramenta, um instrumento para ferir o meu inimigo, ou o meu afrontador. Eu vou louvar a Deus. Sabe, a visão de Lia mudou,
quando ela olhou e entendeu que o propósito dela na terra não era ser melhor do que Raquel, o propósito dela na terra era gerar 4 filhos, e esses 4 filhos fazem parte da base das 12 tribos que Deus estabeleceu em Israel, e essas 12 tribos foram formados por filhos que vieram de uma mulher de olhos fracos, de braços fracos, rejeitada pelo marido, rejeitada pelo pai, pela sociedade, afrontada pela irmã. O que Deus está dizendo? Eu não estou procurando em você uma beleza aparente, mas eu estou derramando e colocando em você um propósito eterno. O nome dessa mulher está aqui. Nós estamos vendo, enquanto Lia era desprezada, Deus olhou para ela, mas porque ela estava envenenada com tanta coisa no coração, ela não conseguiu ver que filho era bênção. Era no primeiro filho, era para louvar a Deus, e ela começou a usar como ferramenta contra o seu inimigo. Deus está dizendo: mude a sua perspectiva. O que você tem é suficiente. O que você é suficiente. Entenda, você tem um propósito, e mesmo nas suas dores e afrontas que você carrega no seu coração, o propósito de Deus se cumpre. Deus está cumprindo um propósito em você. E se você estiver embriagada pelo desejo da vingança, se você estiver embriagado pelo desejo da rejeição e recebendo tudo aquilo, você não vai perceber o que você está gerando. Você precisa estar sóbrio, não apenas para gerar, mas para nutrir, para edificar, para educar, falando que você é coluna. Mulher, você é coluna. E os seus olhos fracos, os seus braços debilitados, não são limitações, porque das limitações Deus gera o extraordinário. E Deus está usando as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa, porque Deus faz desse jeito. Ele colocou um tesouro dentro do vaso de barro, Ele colocou a glória dele dentro de nós que somos imperfeitos, porque no final de tudo, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o nome dEle, é sobre a glória dEle, e nós temos o privilégio de receber dEle o que Ele quer compartilhar sobre a eternidade. Olha só, Raquel teve alguns filhos, 2 filhos, teve uns com as concubinas, mas olha o final disso. Raquel morreu primeiro, Lia permaneceu como coluna, talvez nunca amada como Raquel foi amada, mas ela cumpriu o propósito dela aqui na terra, que foi dado na eternidade. No final da vida de Jacó, Lia já tinha morrido também. Jacó disse: me leva lá no jazigo da minha família, e quando me enterrar, me enterre do lado da minha esposa Lia. Jacó nesse tempo era Israel, o príncipe de Deus, a nação de Deus, um homem que tinha um propósito divino. Por que no final da vida dele, ao invés de se enterrar do lado da mulher que ele mais amou, ele se enterrou do lado da mulher que mais foi rejeitada? Porque o valor de uma pessoa é visto e medido pelo nível de adversidade que ela passa, e pela capacidade dela de ser resiliente, de pagar o mal com o bem, a afronta com o amor, o ódio com o amor, a injustiça com a justiça. E depois que passou tudo isso, Jacó precisou parar e dizer: eu não dei o valor devido, mas ela é honrada até o dia de hoje, porque na verdade a nossa vida aqui é curta, e o que importa é o nosso legado. Como falarão de você? Quer saber? A fraqueza dos olhos de Lia se tornou insignificante diante da grandeza que essa mulher gerou em Deus. Ela organizou parte das 12 tribos, e foi através dela. Uma mulher de olhos fracos e uma mulher de braços fracos, uma mulher rejeitada. Deixa eu perguntar para você: qual é a limitação que está fazendo com que você olhe para você e diga:
coitadinha de mim. Qual é a afronta que vem sobre você, que faz com que você diga, eu não vou conseguir? Pode ser o diabo, podem ser os teus hormônios, mas você não pode permitir com que mentiras externas se transformem em verdades internas. Levante-se hoje diante de Deus e diga, eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu fui usado por Deus para vir nessa noite para dizer para você, não desista. Se é pelos filhos, se ninguém te nota, se você não é amada, não é vista, se você não é abraçada, se você não tem a atenção que você precisa, não se preocupe, você ainda é coluna. No final vai dar certo, porque você será reconhecida, não porque você era bonita, mas pelo valor, pelo caráter e pela integridade. Mulher, não desista, você é um projeto de Deus, e nós queremos declarar o quanto Ele ama você. Baixa sua cabeça, eu quero orar por você rapidinho. Senhor, muito obrigado por cada uma das tuas filhas que estão aqui. Eu sei que a Anne já orou, mas eu quero liberar uma bênção especial. Aquelas, Senhor, que vieram debaixo de uma frustração de expectativa, Senhor, cura agora o coração dela. Aquelas, Senhor, que foram uma decepção para a sociedade, para os seus irmãos, Senhor, libera cura agora sobre elas, em nome de Jesus. E aquelas que hoje olham para si com mentiras internas, que eram mentiras lá fora, e elas permitiram que o que se tornasse verdades internas, eu oro, arranca essas mentiras e coloca a tua verdade. Mães, repitam comigo, diga assim, eu sou o que Deus diz que eu sou amada e escolhida para um projeto extraordinário, amém? Então eu quero relembrar você de duas coisas. Primeiro é, não desista, não desista. E segundo é, quem disse que debilidade é limitação para alguma coisa? Debilidades e limitações que nós temos, defeitos, são apenas portas para que eu possa viver o extraordinário, fazer aquilo que naturalmente as pessoas não conseguem fazer, com todas as possibilidades. Que Deus abençoe você e que Deus faça de você alguém firme e inabalável na fé, em nome de Jesus.